Capítulo 3. Chegamos ao esconderijo dos zelotes depois do cair da noite. Fomos recebidos por 2 homens fortes e de semblante duro que saltaram de trás de uma pedra sem que eu ouvisse um só sussurro. Traziam 2 espadas afiadas e estavam de guarda. Ao reconhecerem Simão, abaixaram imediatamente as espadas. Nós nos aproximamos de um dos sepulcros onde havia um pouco de luz e entramos. Todos fizeram silêncio ao me verem. Trouxe mais um que se juntará a nós. Seu nome é Barrabás. Um homem forte se aproximou e olhou-me demoradamente. Mas este é o homem que matou 2 soldados no tumulto da cobrança de impostos. Ele arruinou nossos planos de hoje, disse o homem irritado. Eu sei, ele tem muitas coisas a aprender, mas é forte e esperto. Basta que o treine e será um bom soldado. Além do mais, depois do que fez, não tem alternativa. Sua esposa foi morta por causa daquele soldado que ele matou. Tem motivos suficientes para querer juntar-se à nossa luta. Também não tolera mais a repressão de Roma, argumentou Simão. O homem continuou me observando e concluiu. Ele luta bem, para quem nunca teve um treinamento. E forte e destemido. Isso pude constatar, mas é imprudente. Terá que aprender a ser cauteloso e trabalhar em equipe. Aqui a vida de todos depende da ação de cada um. Estou disposto, disse eu em tom arrogante. Ele sorriu e respondeu. Que seja. Vejamos quanto tempo vai conseguir ficar vivo. A princípio, fiquei isolado dos outros. Todos me olhavam com certa desconfiança e eu nada fazia para conquistar-lhes a simpatia. O único que me dirigia a palavra era Elão, o homem que me reconheceu logo quando cheguei. Era exigente e rude, mas não demorou a reconhecer as minhas qualidades. Descobriu um talento até ali camuflado. Era muito bom com o manuseio da espada. Elão mesmo encarregou-se de me treinar e fui aprendendo com astúcia que acaba acrescentando mais a força àquele que luta. Ao contrário de me atirar de modo desvairado ao combatente, aprendi a observar os pontos fracos do oponente e a atingir regiões fatais ou as que imobilize o combatente. Aos poucos fui ganhando o respeito e a confiança dos outros homens. Éramos cerca de 120 e tínhamos poucas armas. De tempos em tempos, eram promovidos ataques a entrepostos militares para saquear. O alvo principal eram as armas. As espadas romanas eram leves e bem forjadas. Quando empunhei uma pela primeira vez, senti que nenhum soldado seria páreo para mim e que seria irônico matá-los com as suas próprias lâminas. Simão ficou muito tempo distante de nós. Estava sendo investigado por minha causa, mas sabia muito bem como dissimular. Depois de meses, apareceu em nosso esconderijo com más notícias para mim. Você está sendo procurado em todo Israel. Os soldados estão vasculhando cada canto de Jerusalém. Quando souberem que éramos amigos há muitos anos, tentaram me torturar para que eu dissesse onde você está. E o que fez? Perguntei preocupado. Sei iludi-los, implorei, inflei-lhes o ego e com minhas súplicas e demonstrações de fraqueza, então me deixaram em paz, mas não desistiram de procurar você. Sua atitude acabou despertando a coragem de muitos que não se animavam a enfrentá-los. Pequenas revoltas estão pipocando em vários vilarejos ao redor de Jerusalém. Corre a notícia sobre o homem que conseguiu matar 2 soldados num só dia e escapar ileso. Alguns jovens já começaram a considerá-lo um herói. E, como consequência, estão responsabilizando você pela organização dessas pequenas insurreições. Confesso que fiquei satisfeito com os estragos que me seguiram à minha fuga. Nunca imaginei que teria tanta repercussão, mas até fatos que eu desconhecia estavam sendo atribuídos a mim. Isso é ótimo. É bom que os jovens comecem a se rebelar e reagir. Mesmo que eu não tenha promovido essas revoltas, fico satisfeito que pensem que fui eu. Claro! E quando o apanhar, você pagará pelo que fez e pelo que não fez, disse Simão, zombando de mim. Assim, minha fama de simples assassino passional acabara se tornando na de um líder político e subversivo. Não era o que eu pretendia, mas de bom grado aceitei o título que me deram. Com frequência chegavam a mim informações sobre a minha fama. Todos os fatos que pudessem afrontar Roma eram atribuídos a mim ou à minha orientação. Nascia um mito como tantos outros que surgem quando um povo se sente oprimido.
Eu aceitava os fatos, mas sabia muito bem que não era o herói que criaram para mim. Muitos combates ainda me aguardavam, principalmente os internos. Atraídos por minha fama, muitos se interessaram pelos Zelotes e se animaram a se juntar a nós. Agora, além de homens de origem humilde e rude, alguns letrados e cultos queriam aderir à nossa causa. Um deles me chamou a atenção. Era jovem e de boa família, possuía erudição e um ar de superioridade quase alvitante. Seu nome era Judas, o Iscariotes. Chegou ao nosso esconderijo também pelas mãos de Simão, que dizia que ele possuía uma arma secreta que poderia nos dar a vitória definitiva sobre Roma. Todos estavam muito curiosos. Simão então começou a contar. Judas encontrou um homem que pode nos ajudar de modo decisivo. Ele dispõe de armas que não sabemos manusear. Diante dos olhares curiosos, Judas começou a falar. Há um homem que tem andado pela Galiléia e por Cafarnaum, arrastando multidões atrás de si. Está promovendo uma espécie de revolução silenciosa. Diz ser rei e fala de um reino de igualdades e felicidade. Não se importa com a condição social ou política de quem quer segui-lo e tem conquistado o coração das pessoas de maneira espantosa. O povo parece ficar sob o seu encantamento quando o escuta. Tenho estado sempre com ele e creio que gostará de conhecer os Zelotes. Contando com um rei como ele, César não terá nenhuma chance de revide. Todos se espantaram com o que ouviram. Era absurdo o que Judas estava dizendo. Espera que César aceite, sem revidar, a perda do domínio de Israel? Qual o tamanho do exército desse homem? Perguntou Elão. Ele anda na companhia de 12. Eu sou um deles. Houve risos por todos os lados. Você é louco. É isso que trouxe para nós, Simão? Bradavam os homens. Calma, calma. Deixe que ele se explique, disse Simão. Este homem não é como nós. Ele é especial. Os homens silenciaram e Judas continuou a falar. Eu o vi curar cegos de nascença, leprosos e até ressuscitar um morto. O silêncio reinou. Fiquei impaciente com as palavras de Judas. O que quer dizer? Precisamos de homens que saibam manejar uma espada. Está falando de um profeta? De um mágico? Não. Estou falando de alguém que tem poderes que nós não possuímos. Eu também não acreditaria se não tivesse visto. Mas vi e toquei no homem que ele ressuscitou. Já estava morto havia 4 dias. Grande burburinho começou entre os homens. As opiniões se dividiam. Alguns achavam loucura aliar-se a um prestidigitador ou profeta. Outros viam nele uma importante arma. Poderia fazer-nos invencíveis e até imortais. Eu não conseguia acreditar em coisas desse tipo e achava uma perda de tempo nos envolver naquela história. Mas a maioria decidiu investigar o tal homem. Judas se comprometeu a sondar uma possível aliança com o profeta que, segundo ele, não se negaria a ouvi-lo.